Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso com Bruno Covas, que é o prefeito aqui de São Paulo. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado por me receber. Bom, prefeito, a gente sabe que desde o início a sua gestão foi muito criticada e cobrada por causa da zeladoria, né? Buraco nas ruas, calçadas, houve problemas com viadutos, as pessoas reclamando também de manutenção de túneis, enfim, uma preocupação muito grande, árvores que caem, inundação e tudo mais. Eu queria saber como é que está agora, porque inclusive a avaliação é que chegou o momento de entregar as obras, né? De tentar mostrar que muita coisa está sendo feita nesse sentido. O que de verdade a gente percebe? Denise, na verdade, as pessoas que não têm muita familiaridade com a administração pública não entendem que muitas vezes você não tem recurso ou não tem o contrato. Recentemente passamos uma semana que a Petrobras não fabricava CAP, que é um material importante para poder fazer o serviço de tapa-buraco, e aí fica uma semana sem poder tapar em buraco na cidade. Depois de arrumar a casa durante praticamente 2 anos, nesse ano 2019, nós triplicamos o orçamento de zeladoria, que saltou de 500 milhões, que foi o gasto médio ao longo dos últimos anos, para 1 bilhão e 500 milhões. Com isso, hoje, todas as subprefeituras têm equipes de todos os serviços a serem realizados. O buraco, por exemplo, que tínhamos dia 7 de abril desse ano, quando iniciamos essa operação, 38 mil solicitações não atendidas, hoje nós temos algo em torno de 10 mil solicitações não atendidas. A meta é chegar até o fim do ano respondendo em até 10 dias quando o cidadão liga no 156 ou pelo aplicativo e solicita que um buraco seja tapado. No primeiro semestre desse ano, nós tivemos 4 mil reclamações de serviço mal feito. Dessas 4 mil reclamações, 96% era ou Sabesp, ou Comgás, ou empresa de telefonia. Então, fizemos um decreto para estabelecer um parâmetro de como é que as concessionárias devem agir na cidade de São Paulo. E esses 4%, que era a responsabilidade da prefeitura, nós cobramos da empresa para fazer de graça, porque ela não seguiu o padrão que a prefeitura estabelece como padrão para ser feito esse serviço. É claro que o que resolve mesmo é o serviço de recap. Né? O tapa-buraco é uma medida paliativa, uma medida temporária, mas só que o recap não tem como fazer na cidade toda da noite para o dia. Nós investimos já mais de 500 milhões de reais só em recap na cidade de São Paulo, vamos investir ainda mais em 2019 e 2020, mas isso a gente faz das principais avenidas, a gente faz das ruas mais utilizadas na cidade. Nós temos 17 mil quilômetros de ruas na cidade de São Paulo e não vai dar para fazer em 4 anos uma gestão, recapear a cidade como um todo. Eu já estou pensando nisso, são 17 mil quilômetros. 17 mil quilômetros, o que significa 34 mil quilômetros de calçada. Não, eu reconheço que eu estou levando menos susto agora com o buraco. A gente está dirigindo, é pego de surpresa, daí eu reconheço, claro que recapear seria muito melhor. Mas tem plano também de arrumar as calçadas agora? Nesse ano nós vamos iniciar a ação de recuperação de calçadas na cidade de São Paulo, não apenas as calçadas públicas, que são da prefeitura, mas também calçadas privadas, nos espaços que elas são tão utilizadas que o poder público pode sim usar recurso da prefeitura para poder fazer essa reforma. Nós vamos ter algo em torno de 100 milhões de reais neste ano e mais 100 milhões no ano que vem, só para poder fazer calçada na cidade de São Paulo. Agora, falta também uma questão de padrão, né? Porque essa coisa da pessoa ser responsável pela calçada na frente dela, ela faz o que quer, ela faz escada, ela faz rebaixamento, e aí quem está andando, a questão de locomoção fica totalmente complicada. Faltava, porque neste ano nós baixamos um decreto estabelecendo o padrão Avenida Paulista, esse de concreto, para a cidade como um todo. Tendo que fazer algo diferente, precisa da autorização da prefeitura. Então, às vezes você tem algumas construções, querem fazer uma calçada diferenciada, não há nenhum problema em aprovar isso. E, portanto, a prefeitura, além de fazer esse trabalho de investimento, também, quando fizer esse trabalho, vai aumentar a fiscalização das calçadas privadas. Não adianta só apontar o dedo nas calçadas privadas e a prefeitura não fazer a sua parte. Então, vamos começar a fazer a nossa parte e vamos apertar o cerco para que o proprietário possa fazer a sua calçada. E a questão da mobilidade, qual que é o plano da prefeitura? Porque tem a questão da preocupação com o meio ambiente, a troca, inclusive, da frota de ônibus para poluir menos, não é? Mas tem a questão do patinete, que apareceu agora. Tem uma regulamentação específica e teve muitas idas e vindas em relação a isso, né?
Vamos começar pelo patinete, que não é um assunto tranquilo. O mundo inteiro está discutindo a questão do patinete. Não há uma regulamentação padrão sendo utilizada no mundo. Cada cidade está adaptando a sua realidade. Nova York, por exemplo, proibiu o serviço de patinetes. Nós não queremos chegar nessa situação. Mas algumas grandes corredores da cidade estavam muito congestionados, e o que acaba causando problema, em especial com os pedestres. Se pegar a Faria Lima, aqui na Paulista, grandes corredores, nós tínhamos um problema muito grande de falta de equipamento, de falta de fiscalização. Baixamos um decreto provisório há 2 meses atrás, e agora a gente deve, tudo é certo, essa semana que vem, baixar o decreto definitivo da regulamentação do uso do patinete aqui na cidade de São Paulo, para que a gente possa dar segurança jurídica ao investidor, ele ter tranquilidade que o que ele está fazendo está de acordo com a legislação e, acima de tudo, garantir a segurança do usuário e também, em especial, do pedestre. Agora, a grande alteração mesmo é a mudança na concessão das linhas de ônibus, do serviço de ônibus na cidade de São Paulo, que vai reorganizar as linhas, que vai modernizar os ônibus na cidade de São Paulo. Hoje, dos 14 mil ônibus, a gente tem algo com 4 mil, 5 mil já são ônibus novos, padrão Euro 5 de poluição, com ar-condicionado. É esse tipo de padrão que a gente quer para todo o serviço na cidade de São Paulo, mas como o contrato era antigo, estava em emergência, a gente não tinha como solicitar isso e cobrar do concessionário. Estamos aguardando uma última manifestação do Tribunal de Justiça para que a gente possa assinar os contratos. Agora, essa questão do uso do patinete de bicicleta, além da questão ambiental, tem o problema também da demora da pessoa que pega o transporte público, inclusive o ônibus trânsito na cidade. Tem algum planejamento? Porque São Paulo não tem uma grande obra viária há muito tempo. E os carros estão aumentando. Querendo ou não, você tem o transporte público, mas tem problemas com carros. Algum plano nesse sentido? Aliás, me preocupa muito aquela história de acabar com o minhocão. Uma linha, pode ser feio, mas é uma área estratégica. Né? Eu sempre fico imaginando, perto, né? Mas já usei muito. Olha, estamos para lançar agora o plano cicloviário da cidade de São Paulo. Nós não somos contra as ciclovias. Nós somos contra a forma que elas foram feitas na cidade de São Paulo. As ciclovias foram feitas como se joga orégano em pizza. Elas foram sendo salpicadas pela cidade de São Paulo. E nós temos hoje ciclovias que ligam nada a lugar nenhum, ciclovias desconectadas e não cumprindo o principal papel delas, que é abastecer o sistema de transporte público em massa. Ninguém sai da cidade de Tiradentes para trabalhar aqui na Avenida Paulista de bicicleta. É preciso alimentar os terminais de ônibus, as estações de trem, de metrô. Então, o plano está sendo desenhado exatamente para que a gente possa ampliar ciclovias, mas não apenas comemorar a ampliação da ciclovia, para que ela possa efetivamente ser utilizada como o meio mais seguro que as pesquisas mostram, que são distâncias de até 5 quilômetros. Esse é o meio mais eficaz para se utilizar a bicicleta na cidade de São Paulo. E todo esse planejamento vai levar em conta também a acessibilidade? Sim, a acessibilidade hoje é padrão, né, na prefeitura, não só por determinação do prefeito, mas por exigência legal. Toda a nova construção, todo novo prédio que é construído, toda a ação da prefeitura passa pela atuação da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que verifica a questão da acessibilidade, do respeito às minorias, enfim, isso é padrão para qualquer obra na cidade de São Paulo. Agora, tem um projeto também, saindo dessa questão da zeladoria, que é o Estímulo ao Empreendedorismo, o programa Itô Legal, que é para ambulantes, para as pessoas que ficam irregularmente começarem a trabalhar de uma forma regular. Exatamente, nós estamos tentando conciliar dois problemas, que é essa ausência muito grande de falta de oportunidade de emprego na cidade de São Paulo, preocupação muito grande hoje do paulistana com o emprego, com a geração de renda e também tentar legalizar uma situação que se arrasta há muitos anos. A gente vê vendedor ambulante que está nas ruas há 15, 20, 30 anos e a todo momento tem que fugir do rapa, tem que pagar propina, não tem nenhuma segurança, enfim.
Então, o programa serve para regularizar essa situação, para poder dar o alvará para essas pessoas poderem trabalhar. Nós mapeamos a cidade de São Paulo, quanto comporta em cada rua, né? Aqui comporta 1 ambulante, 2 ambulantes, 3 ambulantes, para que não haja concentração e para que não haja nenhum problema de trânsito nas calçadas. Mas eles não vão ter que ficar em nenhum nicho, como acontecia anteriormente, que tem que ficar todo mundo junto no mesmo local. O sistema permite a eles escolher o ponto e o alvará já é dado para aquele ponto específico. Não é um alvará aberto em que ele pode operar em qualquer lugar. Não, ele já diz em qual ponto da cidade de São Paulo ele vai poder operar. Perfeito. Agora vamos falar um pouco de política. Recentemente, o senhor deixou uma posição muito clara em relação a Aécio Neves, querendo a expulsão dele do partido, ou o senhor sairia de lá. Como é que fica essa situação? Inclusive, o diretório em Minas Gerais quer punir quem propôs isso, né? Então tem um certo conflito. Como é que o PSDB vai resolver? Eu espero que resolva o mais rápido possível. Foi ter deixado essa questão para debaixo do tapete que fez com que o partido sofresse uma grande derrota na eleição de 2018. A população puniu o PSDB porque não se comportou da mesma forma que o partido apontava o dedo em casos de corrupção em outros partidos políticos. Não é porque dentro do PSDB que a gente vai fingir que não acontece. Então, para que a gente possa, vamos assim, refazer, né, fazer de uma vez por todas o que é a nossa obrigação, o diretório do PSDB aqui da cidade de São Paulo se manifestou, pediu ao Diretório Nacional que abra o processo no Conselho de Ética em relação ao deputado Aécio Neves, e aí, como você mesmo mencionou, o Diretório de Belo Horizonte resolveu dizer que eu também deveria responder no Conselho de Ética. Foi quando eu falei, bom, então agora é o momento do PSDB definir, ou ele ou eu. Mas tem uma questão do estatuto do partido, de tudo que foi reformulado até recentemente, que estabelecia um certo cronograma, se a gente pode chamar assim, para alguém ser expulso de fato do partido. O problema não é estabelecer cronograma, o problema é que não começava o cronograma. Chegar até a condenação final. Pode até levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, nenhum problema, tem que se dar direito de defesa às mesmas pessoas. Mas ele foi eleito, né? Bom, mas com uma votação bem abaixo do que ele sempre teve, né? E mais do que isso. A eleição não significa nenhuma anistia a quem tenha errado no passado. Eu não estou nem defendendo, eu estou colocando só a situação do partido. Claro, não é nenhuma questão. Enfim, respeito muito, não é nenhuma questão pessoal com ele, mas o fato é que tem um áudio dele pedindo recurso, um recurso seja não contabilizado, seja fruto de propina, enfim, ninguém explicou isso direito, de R$2 milhões para o dono da JBS. Enfim, essa é uma questão que politicamente não precisa nem esperar a condenação em segunda instância. Está claro e está óbvio que ele teve um comportamento desrespeitoso com o partido e com a sociedade. Agora, essa posição mais firme tem alguma relação com a força que se espera que o PSDB possa ter nas eleições do ano que vem? Essa posição mais firme tem a ver com aprender com os erros do passado, né? A punição que o partido teve em 2018 se deveu, em grande fato, a não ter feito a sua lição de casa, a não apontar o dedo para a ferida, a não colocar luz, não colocar lupa de transparência em relação a esses casos. Não tem nenhuma questão, até porque ano que vem a gente tem bola de cristal para saber o que o eleitor vai levar em consideração. Então é aprender com o erro do passado para não manter esse erro no futuro. E está tendo aí uma eleição bastante concorrida, né? Porque já apareceu o nome de Joyce Hasselmann. Se você me disser uma eleição que não é concorrida... Não, mas com muita gente querendo aparecer, muita gente. É concorrida assim de polarização. Eleitor, para o paulistana, a preocupação é com buraco na rua, é com remédio no posto de saúde. Com certeza. Essas com sarampo agora também, né? Com a vacinação do sarampo. Eleição a gente deixa para o ano par, né? Ano ímpar. Não adianta a gente ficar antecipando o calendário eleitoral, porque inclusive é um desrespeito com a população a gente ficar pensando só no nosso futuro. Temos que pensar em como é que a gente faz a gestão. A cidade de São Paulo é uma cidade muito complexa e que não dá tempo para a gente ficar pensando em fofoca, pensando em eleição. Uma posição sua em relação a isso só no ano que vem? Se você quiser saber em relação à eleição 2020, pode me convidar aqui em 2020 que eu venho responder. Vai ser candidato à reeleição, é isso? Não, eu falei que em 2020 eu respondo. Tá certo. Bom, vamos fechando por aqui. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigado, que agradeço, Denise. Obrigado por me receber. Boa noite. Laerte, Luciana.